sozinho lá na dura cruz, a fim de nos salvar. Amigos seus não encontrou, ele só sem Deus ficou. Tão só sofreu por mim, por ti, e foi pra nos salvar do mal que ele padeceu. Tão só. Rejeitarás tão grande amor sem mais considerar o seu valor tão divinal, capaz de te salvar. Tão só sofreu por mim, por ti, e foi pra nos salvar do mal que ele padeceu. Tão só. Senhor Deus, quão bom é podermos abrir a Tua Palavra e meditar nos Teus grandes ensinamentos. Que nesta hora o Senhor possa nos capacitar, possa abrir a nossa mente e que possamos entender o porquê aqui viemos. Aceite o nosso agradecimento e capacita-nos agora. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Conforme anunciamos no sábado passado, estaremos tratando hoje de um tema relacionado ao culto e adoração. O senhor Elias frequentou a igreja e frequenta já há algum tempo. Aliás, na infância ouviu falar acerca de Jesus e da doutrina adventista. Porém, nunca decidiu, nunca tomou a decisão em ser verdadeiramente um cristão. E por sinal, um dia, o obreiro bíblico esteve na casa dele. Conversou muito com ele. E ele ficou um pouco inclinado a ser um adventista e se batizar. E é tão bom tomar uma decisão como esta, não é verdade? E hoje à tarde vocês terão o privilégio de acompanhar o lindo batismo da nossa irmã que estará se batizando às 17 horas, se Deus quiser, e Deus quer. E o seu irmão Elias, eu chamo o irmão Elias pensou em se batizar. Então na semana seguinte a esposa veio e disse: pastor, vai lá em casa rápido, pastor, porque o meu marido tomou a decisão, ele disse que vai se batizar. E eu não demorei, né? O pastor gosta de ver gente decidindo, né? Quem não gosta, né? E então fui à casa do irmão Elias, e o Elias já estava mudado. Que pena. Estava lá a esposa e lá estava o irmão Elias. E antes de eu começar a falar, tirei a ficha batismal para falar um pouquinho da ficha. E ele veio dizendo: pastor, não adianta fazer apelo, porque eu não vou
não quero ir à igreja, eu não vou. E então começou a insistir em não ir à igreja. E eu disse para ele: ok, meu irmão, quer que eu lhe fale uma coisa? O senhor não deve ir mesmo à igreja, não vai mesmo, mas o dia que for, vá sabendo o que vai fazer, vai, mas sabendo o objetivo, porque está indo à igreja, ao contrário, está perdendo tempo. Você concorda comigo? Aí ele ficou assim um pouco, achou estranho, mas é verdade, para que insistir? Deus não quer uma adoração forçada. Aliás, quando Ele quis? Ele sempre deu liberdade. Liberdade. Venha quem quiser, os braços estão abertos, Jesus está chamando, mas se não quer, o problema vai ser seu depois. E eu gostaria de nesta manhã tratar desse assunto, adoração. Adoração, culto e adoração. Por que cultuamos a Deus? Forçado? Favor para Deus? Vamos entender de início o processo da adoração na América do Sul, especificamente do Brasil, em poucas palavras, só a introdução vou falar sobre isto. Na América do Sul, por exemplo, surgiu um movimento no século XIX, chamado movimento da fé, ou seja, os puritanos. Esse movimento veio da Inglaterra e dos Estados Unidos, dando ênfase ao estudo da Bíblia, e a liturgia desse movimento consistia em quê? Consistia em hinos, pregação e evangelização. Esse movimento do século XIX trouxe essa cultura para o Brasil e para a América do Sul. Ainda mais, um outro movimento mais tarde, no século XX, também surgiu no Brasil, agora dando inovação, inovando, introduzindo inovação no culto e na música da igreja. Século XX. Mais ainda, agora vamos para a década de 80, já em 1980, surgiu um outro movimento, apresentando aí a ênfase na adoração e entretenimento. E assim nós vemos algumas décadas, algumas mudanças na liturgia das igrejas em geral. Mudanças. Então vamos aqui. Na década de 60, o culto era mais tradicional, com o uso da Bíblia e hinários. Na década de 70, o culto se tornou mais contemporâneo, sendo influenciado por duas correntes evangélicas: o movimento de renovação carismática e também um nacionalismo provocado pelo sistema militar. Então a ênfase era os conjuntos musicais sendo substituídos pelos duetos, que hoje foi cantado aqui a música, né, dueto, parabéns irmão, irmã, que bonito. Então os grupos musicais sendo substituídos pelos duetos, pelos trios, pelos quartetos e assim por diante, e passou a prevalecer a música moderna, com bateria, com contrabaixos, guitarras elétricas e assim por diante. Movimento diferente. Qual a década? Qual a década? Vocês estão atentos, hein? Muito bem, década de 70. E na década de 80, veio mais alguma coisa? Sim, a cultura brasileira recebeu a influência, nessa década de 80, do culto televisivo, culto mais ligado à televisão e estilo show, entrou em evidência na década de 80. Na década de 90 veio a explosão do louvor, ênfase maior no louvor. As religiões então buscou agora, acima de tudo, o louvor. Em contrapartida, a palavra ficou em segundo plano. O louvor veio agora em primeiro lugar. E aí desapareceu em grande medida, através do culto celebração, desapareceu em grande medida a reverência. Agora é o show, é o movimento. Tem que movimentar. E aí então tem mais sentido, as pessoas querem isso aí. Então, irmãos, neste sistema de programa, culto, celebração, culto de show, eu estou dizendo aqui os estudos, eu estou inclusive me baseando num estudo de um doutor da Faculdade Adventista de El Plata, da Argentina, doutor Daniel Plenk, escreveu uma matéria muito interessante sobre aqui a influência, os desafios do culto latino-americano. Então eu estou fazendo essa introdução com base no material dele. Então ele destaca assim, que 4 correntes nesse culto celebração surgiram: louvor e adoração, sinais e prodígios, guerra espiritual e o evangelho da prosperidade.
Aí então usa a Escritura, usa a Bíblia para quê? Para tirar mensagens de ânimo e de esperança, mas não mensagens de doutrina e de verdade. Tira fora esse aspecto mais profundo da palavra, sai de cena nesse ritmo, nesse tipo de culto. E então, durante os cultos renovados, as pessoas experimentam muitas coisas, inclusive chamam até de riso santo, e outros caem, choram, dançam e assim por diante, com base nas influências contemporâneas que existem acerca dos cultos. Nós, como adventistas do sétimo dia, necessitamos de uma base bíblica e teológica sólida para sustentar as nossas práticas religiosas. Alguns contemporâneos buscam uma prática de culto, de liturgia lá em Davi, lá em Miriam e Moisés, a liturgia da dança. Então acha que esse é o caminho, e outros já buscam a liturgia apocalíptica. A liturgia da dança é a liturgia dos dias de Davi, de Miriam. E por que não fazer isso hoje? Hoje a dança tem conotação sensual. No tempo de Davi a dança era aleluia. Aliás, eu não sou cantor, né? Desculpa. Mas era aquela dança reverente. Uma pessoa só, sem contato físico com o sexo oposto. Aquela dança. Hoje as danças não têm essa conotação. A dança tem conotação sensual, voltada ao pecado. Aí nós temos a liturgia apocalíptica. Apocalipse, lá está o trono, junto ao trono está o ancião de dia, lá está Deus junto ao trono, ao redor do trono ali está o quarteto celestial de anjos cantando, lindas melodias. Depois os 24 anciãos, que foram os membros, irmãos de igrejas como nós somos hoje, que no passado viveram nessa terra e hoje estão no céu, e essas pessoas estão lá adorando junto ao trono. E depois nós vimos miríades e milhares de anjos ali cantando em louvor e adoração ao Criador. Esta é a liturgia do Apocalipse, e a igreja adventista busca assemelhar, busca esse caminho de adoração em espírito e em verdade, adoração em reverência. E você sabia que a maior questão do universo, de tudo que você faz e de tudo que você adora, ou se você não adora, não sei, que alguns não adoram nada, outros adoram roupa, adoram ser humano, adoram cachorro, adoram dinheiro, adoram fama, muitas coisas, mas de tudo que se faz nessa terra, a suma de tudo é o quê? A suma é adorar. Quem adorar? O diabo está numa guerra, e ele chamou para o lado dele até Jesus, mas Jesus não entrou na dele, e muitos hoje entram. A questão é adorar, se prostrado me adorar. Então Satanás busca adoração, mas Jesus Cristo, Deus, está aqui para ser adorado, está em nossa vida para ser adorado. Eu gosto muito de Mateus 2, verso 2, os sábios do Oriente, os muçulmanos do Oriente, vieram e disse: aonde está o menino? Viemos para adorá-lo. Eles tinham a compreensão verdadeira de quem deveria ser adorado, eles tinham esta compreensão, e eles vieram para adorar a Deus. Quem nós devemos adorar? Eis aí a questão: qual é a base da adoração? Qual é a base da adoração? Depende, eu vou dizer, depende do conceito que nós temos de Deus, depende do contexto que a pessoa tem de Deus, ela oferecerá uma adoração mais profunda ou menos profunda. A qualidade da adoração depende do caráter do adorador. Entende? Compreendeu? A qualidade da adoração depende do caráter do adorador. Vamos lá. O adorador é uma pessoa de fé? Tem uma adoração melhor. O adorador pertence a Deus? O adorador usa o seu intelecto na adoração, a sua mente? É uma pessoa espiritual? Vive uma verdadeira experiência cristã? Tem a adoração como um estilo de vida?
Então, irmãos, dependendo do caráter do adorador, será a sua adoração. Será a sua adoração. E o propósito primário, em primeiro lugar, o propósito da adoração é oferecer glória a Deus. Você nunca deve pensar em que está vindo para a igreja apenas para buscar algo. Você vem para oferecer algo. Você vem para oferecer algo. Em primeiro lugar, Deus. Adorá-lo na beleza da santidade. E se você vem para oferecer adoração a Deus, Deus se encarrega em lhe abençoar. Amém? Amém. Deus se encarrega em lhe abençoar. Então, em primeiro lugar, o caráter primário da adoração é dar glória a Deus. E qual tem sido o nosso enfoque? Aí já vem uma pergunta: qual tem sido o nosso enfoque? Deus ou o homem e suas necessidades? Qual tem sido o enfoque de modo geral? O que importa não é se o culto me faz sentir bem ou feliz, mas se este nos faz parecido com Jesus. E quando fazemos adoração verdadeira, essa adoração correta proporciona um vínculo com Deus e com o próximo. Nós aproximamos mais dos nossos irmãos e nos unimos mais com o nosso Criador também. Nos unimos mais com Ele. Irmãos, o inimigo tem trabalhado para destruir a experiência da adoração. Ele tem procurado. E eu gostaria de destacar aqui um texto de Ellen White, rapidamente. Por que o diabo tenta destruir nossa experiência de adoração? Porque ele sabe do crescimento que temos quando adoramos verdadeiramente. Ele sabe que o cristão cresce quando adora a Deus verdadeiramente. Ele sabe disto. Por isso, irmãos, ele trabalha para destruir a nossa fé no caráter sagrado da adoração. Ele trabalha para isto. O adorador não adora de qualquer jeito. Nunca adora. E aí vem uma pergunta: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Deus aceitou a oferta de Caim? Não. E por que não? Por que não? Irmãos, ele mostrou ali naquela rejeição que ele estava dizendo que o culto tem um significado mais profundo e espiritual, que ele não aceita de qualquer jeito, como de qualquer maneira, ele não aceita. O culto precisa ter um preparo. O culto precisa, eu agora me baseio numa matéria também que saiu na revista da revista Ministério. Quem preparou foi um professor de teologia chamado Orne P. Silva, professor de liturgia e adoração também. E ele fala aqui nesse ponto que Deus, ele chama o povo para adoração, mas ele pede primeiro que o povo se prepare para isto. Ele disse para Moisés: daqui a 3 dias eu vou descer no monte, coloque o povo para se preparar. E no livro de Êxodo capítulo 19 verso 10 disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte. Deus descerá. O povo esteja preparado. Igreja de Madureira, Deus quer falar no seu coração. Você deve estar preparado. Deus quer falar a você e precisa do preparo. Eu gosto muito de falar, quando falo sobre esse tema, lembrar de Lucas 23, 54 a 56. Impressionante esse texto, a necessidade de preparo. E então nesse texto, você que tem a Bíblia pode abrir. Esse texto é maravilhoso, ele diz, todos da Bíblia são maravilhosos, mas para esse objetivo nós vamos ler esse aqui. Você conhece muito bem, né?
Era o dia de quê? Da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo de onde? Da Galiléia, com quem? Com Jesus. Seguiram, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Então, fizeram o quê? Prepararam, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, isto quer dizer o quê? Que elas, mesmo tendo uma coisa importante, ficar lá, podiam ter estado o tempo todo, no sábado todo, no túmulo, olhando para o túmulo de Jesus, mas elas visualizavam a importância de quê? De adorar a Deus, de separar o momento agora para refletir nas coisas de Deus, conforme os mandamentos de Deus. Então elas saíram na sexta-feira para preparar aromas e bálsamos, que era a necessidade da época. Hoje você tem na sexta-feira uma necessidade de parar da corrida, para se preparar para o sábado. Se não há preparo na sexta-feira, você não tem condições no sábado de oferecer a Deus com toda a dedicação, o que Ele espera de você, o que Deus merece. Então na sexta-feira, na tarde, o adventista que pode, já deveria diminuir seu ritmo de trabalho, como acontece em nossas universidades, diminui as atividades, o povo vai se preparando então para o sábado. Quando chega no sábado, já é momento de estar com a família, assuntos seculares já tiram de cena, não conversa mais de vender isso, comprar aquilo, negociação, dinheiro, deleta isso da mente. Preparo para o sábado, preparo. Sexta-feira, desligue as máquinas, desligue o computador, desligue internet, fica agora com a família, converse de assuntos espirituais, valores eternos. Você está se preparando fisicamente, preparando seu corpo para adoração. Vai dormir mais cedo, a família merece, e você também. Agora fica ali envolvido na internet, em programas até altas horas da noite, não tem momento de concentração, a mente não para descansar, para refletir em coisas eternas. Então preparo espiritual, a partir do pôr do sol. Que pena que muitos ainda não estão sabendo o que significa isto. Os pais trabalham, chegam tarde demais, infelizmente, pela corrida da vida. Os filhos não sabem o que é isto, e aí os pais vêm para fazer pôr do sol, fazem pôr da lua. Chega lá à meia-noite, foge o dia já foi há muito tempo. O dia de sábado tem 24 horas, não menos do que isto. Deus está pedindo preparo, era o dia da preparação. E eu achei interessante, quando estava lendo esse texto hoje bem cedo, eu observei que aqui fala as mulheres, tinha homens lá também, falavam mulheres. Por quê? Porque algumas mulheres pensam que o sábado é só para o homem descansar, elas pegam um ritmo tal de atividade e não param nem no sábado. As mulheres pararam e descansaram segundo o mandamento, preparando assim para adorar a Deus no sábado. Aí no sábado, você que dormiu mais cedo tem facilidade de levantar mais cedo. Não adianta o diretor da escola sabatina fazer discurso aqui, porque o pessoal dorme tarde e vai acordar tarde, consequentemente, e não chega em tempo para começar uma adoração mais saudável e completa a Deus. E aí, irmãos, agora você vem para a igreja já descansado, em condições da mente refletir nas coisas eternas. E aí você vai agora você vem para a adoração, o seu falar é diferente. Você vai orar a Deus, pedir: Senhor, que eu seja um adorador em espírito e em verdade. Me ajude para isto, Senhor. Que eu saiba falar palavras doces para o meu amigo, para o meu irmão. Que eu não venha ofender o meu próximo. Me ajude. E aí você vem para a igreja, e ao chegar aqui, você não vai ficar agora escondendo: eu não li a lição da escola sabatina, o meu professor vai puxar meu tapete ali, eu não tenho resposta. Não, você vai agora, vem para a sua classe, acompanha. Na sexta-feira você tirou um tempinho para rever a lição, agora você vem com o assunto já mais ou menos assim, entendido, e aí você vai ter uma compreensão maior, você vai se beneficiar espiritualmente. É isso que Deus espera de mim, de todos nós. E então, você com seus filhos, os filhos para os departamentos, que dedicação das professoras dessa igreja, né?
Essa igreja é uma bênção, professoras dedicadas lá, esforçando, passando conceitos, valores eternos. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Deus se agrada desse espírito, né? Aqui as classes funcionando, muito bom nós estarmos envolvidos, porque é um processo de adoração. E aí, meus irmãos, chegou agora o preparo mental. Preparo físico eu falei, mas tem o preparo mental. Agora sim, durante a semana sua mente esteve envolvida em tantas coisas, e agora você luta, você ora a Deus, pede: Senhor, que minha mente esteja preparada. Mas o diabo vai lutar para tomar conta da sua mente, o inimigo vai tentar distrair a sua mente de todas as maneiras. É você saindo de casa, é o cônjuge que dá uma futicadinha ali, briga, xinga, não sei o que e tal, é você vindo no caminho, o trânsito carregado, é não sei o que, é um acidente que chama a sua atenção, dá um impacto em sua mente, e você não consegue ouvir o que o pastor falou, e sai daqui voando como entrou, e assim por diante, porque o inimigo está tentando capturar sua mente em todo momento, porque é através da mente que nós adoramos e nos relacionamos com o Criador. E aí está o inimigo trabalhando, é uma briga, é um acidente, tirando o foco, a mente. E você vai orar a Deus pedindo: Senhor, me ajude para que minha mente esteja concentrada, que não venha sono para atrapalhar minha adoração, que eu possa compreender o teu propósito. E aí você adora com a mente. E depois o preparo espiritual, orando por você, orando pelos adoradores. E então, irmãos, o inimigo vai trabalhar. Vocês querem saber o que Ellen White fala no livro Grande Conflito? Vocês querem saber? É impressionante. Enquanto o pastor está sentado na mesa, na escrivaninha, preparando o sermão, ele está com o olhão lá também para ver o sermão do pastor. E ele vai agora lá na casa do irmão X, que tanto necessita da mensagem de transformação da vida, renovação espiritual. Ele vai lá colocar dor de cabeça, cansaço no membro, e vai impedir que o membro venha para a igreja. Ellen White fala assim: vai impedir, porque aquela mensagem seria útil para a transformação da sua vida, e ele não tem interesse nisso. E então, irmãos, o inimigo tira o foco, né? Emprega todo o seu engano e astúcia. E nós então aí vemos os obstáculos. Ele coloca obstáculos para a adoração. E alguns obstáculos são mais assim expressivos, alguns têm mais coerência, outros nem têm coerência. Mas que obstáculos ele pode colocar no processo da adoração? O que seria um obstáculo? Eu poderia perguntar. Às vezes, irmãos, pode ser um pecado na vida. Pode ser ou não pode? O cristão que tem pecado na vida dificilmente oferecerá a Deus uma adoração verdadeira. Pode ser também o desinteresse pelas coisas espirituais, pode ser a ingratidão. Esse obstáculo poderia ser a preguiça, a negligência. E, meus irmãos, eu trabalho contra essas coisas, porque eu sou ser humano também, e eu estou nessa terra, e eu já disse para meu Deus: Senhor, eu sou pastor, mas sobretudo eu tenho que ser cristão, eu quero ganhar minha salvação, quero pregar para os outros, mas não quero ficar fora do céu. Eu acho que você também pensa no seu cristianismo, e às vezes, irmãos, se nós nos acomodamos, às vezes durante a semana, trabalhamos como a expressão popular diz aí, como um condenado, andamos em ônibus e metrôs, trens, como se fosse sardinha, e não reclamamos, hein? Que bênção! Mas no sábado, e levantamos de madrugada ainda, né? Madrugada, nem sol tem ainda, e vamos para a luta. No sábado, 8 horas, 9 horas, está cedo demais, está muito madrugada acordar nesse horário. Aí acorda só para pegar, estou dizendo isso porque eu já tive essa influência, um tempo quando eu estava atuando em outras áreas da igreja, eu trabalhava em outra área, e eu tinha liberdade para chegar a hora que queria, mas eu pensei comigo: eu tenho a liberdade e quero chegar na hora certa, eu vou me envolver espiritualmente, senão eu fracasso,
E você quer saber a maneira boa para fracassar na igreja? É só não se envolver. É só não se envolver. É ser apenas um papa-sermão e não me envolver na missão interna e externa. É perigoso perdermos o entusiasmo da fé. Então o segredo é estarmos envolvidos. Um outro obstáculo que eu poderia dizer é um espírito talvez de crítica. Criticar a igreja, criticar a liderança, criticar, né, o irmão. Então esse espírito também se torna como um obstáculo, forte obstáculo para a pessoa distanciar de Deus, para adorar a Deus verdadeiramente. Obstáculo para a adoração. E atitude incoerente, você sendo uma coisa e lá fora sendo outra, né? Dupla personalidade, são obstáculos para a adoração. E Deus, irmãos, nos convoca para uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade, né? O inimigo tenta atrapalhar, mas Deus, como diz um pensamento, que quando Deus se agrada da adoração, Ele se encarrega de abençoar o seu povo. Deus se sente feliz quando o homem o reconhece e adora o seu nome. É como se fosse, aqui há uma comparação, um estudo, salvo o equívoco, parece, se não me engano foi Ellen White, diz assim, que assim como a mãe se sente feliz com o seu filho, que o reconhece como mãe, Deus sente aí simpatia e amor a quem comprou pelo seu sangue. Quando você adora a Deus, Ele se sente feliz, né? Sente feliz, como uma mãe se sente feliz, ouvindo o filhinho chamando mamãe. Deus se sente feliz. Agora, meus irmãos, eu vou terminar essa parte aqui, dizendo um ponto relevante. Nós, quando vamos adorar a Deus, nós não podemos ir de qualquer maneira, não podemos ir de qualquer maneira, nós temos que ir com um propósito. Eu gosto muito do que Davi falou, foi Davi, 2 Samuel 24, 24. Você pode abrir a sua Bíblia, 2 Samuel 24, 24. Aqui está falando sobre Davi erigindo então um altar na eira de Araúna, na eira de Araúna, e ele diz assim: porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. O rei, sabendo que Davi estaria oferecendo a Deus o holocausto, ele disse: eu farei uma promoção, eu venderei aqui por uma oferta especial, por um preço especial. E então o rei disse: não, eu quero dar o preço devido, porque não vou oferecer a Deus sacrifício que não custe nada, sacrifício sem valor. E às vezes eu penso, será que é isso que estamos oferecendo ao nosso Deus? Sacrifício sem valor? A questão toda é esta. O que eu estou oferecendo a Deus? O resto da minha vida? O que não presta? O que é estragado? Os últimos minutos da vida, forçado para ir para a igreja? Estou falando para mim também, tá bom? Essa mensagem, primeiro eu quis pedir a Deus que sirva para mim, para eu estar sempre acordado quanto a isso. Será que eu estou oferecendo a Deus, você está oferecendo a Deus o resto da vida, o que não presta mais? É tão difícil. Não, Davi disse, não oferecerei ao Senhor sacrifício que não custe nada. E assim, irmãos, o nosso processo de adoração significa muito, porque se nós não adoramos a Deus de forma conveniente nesta vida, iremos adorá-lo no céu? Chegaremos lá para adorá-lo? Nem isso poderá acontecer. Que o Senhor nosso Deus
possa abençoar muito a nossa vida, irmãos, a sua vida. Se você é uma pessoa, como tem muitos irmãos aqui nessa igreja, dedicadíssimos, e louvamos a Deus por isso, eu estou falando de coração, porque conheço outras igrejas, conheço muitas pessoas, a gente está nesse meio. Você que já é dedicado, louve a Deus e ore para que Ele possa dar alternativas novas, quem sabe, para você continuar expandindo o reino dEle, adorando a Ele de forma conveniente. Mas se você talvez tenha alguma dificuldade em algum aspecto, ore ao Senhor. Não deixe que o inimigo tome espaço, lhe coloque um conformismo, né, com a realidade do mundo, tudo mais. Tenha vontade de adorar a esse Senhor. Busque ao Senhor com mais intensidade todos os dias da vida, por exemplo, da semana. Você acha que uma pessoa consegue adorar a Deus sem um preparo? Se durante a semana não adorou a Deus em momento nenhum, no sábado terá condições de adorar a Ele conforme Ele merece? Torna-se difícil, não é verdade? Torna-se difícil. Portanto, queridos irmãos, o Senhor Deus está aqui, e Ele está chamando os adoradores sinceros a cada dia, e que você seja um desse. Que ao você participar desta cerimônia sagrada, da Santa Ceia, você possa ter um reavivamento especial em sua vida, que você possa ser um adorador como Deus espera, que eu também. Que Deus nos abençoe. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, antes da nossa saída, nós vamos aqui orientar. Nós temos o espaço, eu acho que a igreja já conhece muito bem, né? Tem um espaço para os homens, para as mulheres e para os casais também, é isto? Para os casais também, ok? Então nós vamos louvar ao Senhor. A partir da primeira estrofe, os irmãos já podem saindo já, a partir da primeira estrofe. Não precisam demorar muito, também não precisa correr demais, vão um momento, e também não conversando conversinha do dia a dia, mas vamos conversar algo espiritual, refletir no significado do pão, do vinho, do lava-pés, é algo muito espiritual nesse momento. Alguns não adventistas, se tiver no nosso meio, têm perguntado, pode participar o não adventista? A igreja não proíbe para ninguém a Santa Ceia, porém, ela orienta, ao participar, participe consciente do que você está fazendo. Então, de modo consciente, participe da ceia. As crianças que não são batizadas, a igreja recomenda aguardar até o dia que for batizado, porque se participar da ceia muito cedo, elas têm a ceia como um lanchinho, e não é esse o propósito, aí perde o propósito. Portanto, vamos louvar ao Senhor. Hino de número 214. Cantando, a gente vai saindo. Dia da bênção, vem o canto inspirar, onde Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar, faz brotar-me novo canto, dos tremidos já na luz, e Deus servo faz o santo, pra louvar-te, ó Jesus. Meu
para sempre, ó Senhor. Amém. Já podem, aqueles que irão participar da cerimônia do lava-pés, podem dirigir-se às salas lá fora. Não, podem participar também, o louvor pode ir, pode. Aquelas pessoas que ficarem, vão meditar na palavra de Deus, né? Daqui a pouco nós estaremos aqui.
1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, nós lemos assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com esse pensamento, convidamos a congregação a se ajoelhar e vamos pedir a bênção de Deus para esse pão não fermentado que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, em Tua presença nos encontramos agradecidos por nos ofereceres a oportunidade de participarmos da Tua mesa. Aqui estamos, ó Deus, profundamente agradecidos pelo sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. E nos lembramos, ó Deus, que esse sacrifício nos traz a paz e a oportunidade de vivermos eternamente contigo, se assim o desejarmos. Te pedimos, ó Deus, neste instante em que estamos participando da Santa Ceia e que vamos participar do pão, te suplicamos, Senhor, que o abençoes e que ao participarmos nós recebamos de Ti o vigor físico e espiritual para continuarmos trilhando o caminho do bem. Este pão, ó Deus, após esta oração e a bênção dos céus, ele se transformará em símbolo do corpo de Cristo. E todos aqueles que desejam ter vida e vida em abundância poderão participar, recebendo assim esta bênção das Tuas mãos. Se propício, pois, a Tua igreja, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convidamos
A igreja, os que vão participar, que fiquem em pé, e ao receberem, poderão assentar-se e aguardar para juntos participarmos. Nosso Senhor Jesus disse: isto é o meu corpo que foi partido por vós. Tomai e comei dele todos. Façamos isto em oração. Amém, Senhor.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Convidamos a igreja novamente a se ajoelhar e vamos pedir a bênção para este vinho não fermentado. Mais uma vez, Senhor, dobramos os nossos joelhos de maneira humilde para primeiramente reconhecer que és o Deus Criador dos céus e da terra e que através de um plano maravilhoso deixou que o seu Filho vieste a este mundo para perdoar os nossos pecados, para sofrer a morte que nós tínhamos que sofrer, para renovar a aliança que um dia tu fizeste conosco, e através do derramamento do sangue do teu Filho, nós temos a oportunidade de vivermos em uma nova aliança, que ao bebermos, Senhor, que ao tomarmos agora o cálice da salvação, esse suco de uva que representa o sangue do teu Filho, que nós possamos fazer, Senhor, uma reflexão em nossas vidas e a partir deste momento querer entregar a nossa vida inteiramente a Ti. Obrigado pelo imenso sacrifício que o Teu Filho fez por nós. E obrigado por tomarmos parte deste momento agora. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira de nós o orgulho, a inveja, o ciúme, qualquer coisa que impeça de tomarmos este cálice como ele deve ser tomado. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor, e obrigado por Tua salvação. Nós te rogamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos que estarão participando podem ficar em pé e, ao receberem, poderão assentar-se.
Nosso Senhor Jesus disse: isto é o meu sangue que foi derramado por vós. Tomai e bebei todos. Façamos isto em oração. Amém, Senhor.
Antes de concluirmos, gostaríamos de oferecer aos irmãos a oportunidade de verem como Jesus foi batizado. Hoje à tarde, a irmã Lisiária estará descendo as águas batismais. Nós gostaríamos que ela se pusesse de pé. Aí está a nossa irmã. Fizemos uma visita onde ela demonstrou toda a sua alegria em poder apresentar a toda a igreja e aos céus o testemunho de que realmente ela aceitou a Cristo como seu Salvador. Então hoje, às 17 horas, a igreja está convidada. E nós gostaríamos de saber da igreja se há alguma proposta para que a nossa irmã Leia, ou Lia, seja aceita no rol de membros da igreja mediante o santo batismo proposto. Algum apoio? Amém. Então todos aqueles que estão felizes por esta decisão vão votar dizendo amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos concluir com o hino 192, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria, tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti entoarei a ti o meu louvor, ante contrito, perdão imploro ao meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Nosso maravilhoso Deus, estamos aqui e conforme a tua misericórdia, rogamos que o Senhor conceda perdão, amor e paz a todos nós. E que saiamos daqui transformados e purificados pela tua graça infinita. Que todos os irmãos, que todos nós possamos, a cada sábado, a cada momento, pensar em oferecer uma adoração em espírito e em verdade ao Senhor.
Que a graça de Deus, que a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus nos acompanhe agora e continue conosco de agora e para sempre. Amém, meu Pai. Amém. Estaremos só cantando Em Paz Eu Vou. Quando começar a cantar, os irmãos podem retirar-se. O pastor está à saída cumprimentando a todos.